Eduardo Nantes Bolsonaro nasceu em 1984, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, como o terceiro filho do então militar Jair Messias Bolsonaro. Desde cedo, cresceu em um ambiente profundamente marcado pela disciplina militar e pela retórica conservadora que já moldava a personalidade do pai. Ainda jovem, observava de perto os caminhos da política, acompanhando a ascensão lenta e controversa de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Eduardo cresceu, portanto, imerso em um universo onde o discurso de autoridade, a rejeição à esquerda e o nacionalismo eram valores centrais. Sua formação acadêmica seguiu pelo direito, com graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais tarde, ingressou na Polícia Federal, onde exerceu funções como agente, vivenciando o dia a dia da segurança pública, atividade que o aproximou ainda mais das bandeiras de combate ao crime e defesa da ordem, temas que se tornariam eixos de seu discurso político. Mas sua identidade nunca esteve apenas na polícia ou no direito. Eduardo tinha o olhar voltado para a política, consciente de que, como filho de Jair Bolsonaro, estava destinado a ocupar papel de destaque na cena pública. A primeira grande demonstração desse destino ocorreu em 2014, quando foi eleito deputado federal por São Paulo. A votação não foi estrondosa, mas suficiente para introduzi-lo no Congresso. A partir dali, sua projeção cresceu em ritmo acelerado, especialmente com a ascensão meteórica do pai rumo à presidência da República em 2018. Naquele mesmo ano, Eduardo obteve votação recorde, mais de 1,8 milhão de votos, tornando-se o deputado federal mais votado da história do Brasil até então. Essa marca consolidou sua imagem não apenas como herdeiro político, mas como líder por direito próprio dentro do bolsonarismo. Com discurso agressivo, presença constante nas redes sociais e alinhamento com pautas conservadoras, Eduardo rapidamente se destacou. Não era apenas o filho do presidente. Era um articulador ativo, especialmente no campo internacional. Aproximou-se de figuras influentes da direita global, como Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, e cultivou relações com políticos conservadores nos Estados Unidos e na Europa. Seu nome chegou a ser cogitado para ocupar a embaixada brasileira em Washington, uma indicação que gerou controvérsias, mas que evidenciou sua vocação para atuar como elo entre o bolsonarismo e a direita mundial. Essa dimensão internacional se tornaria ainda mais relevante após a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro em 2022 e o início das investigações judiciais que cercaram o ex-presidente e diversos aliados. Eduardo, mais do que qualquer outro filho, assumiu papel central na defesa do pai e na tentativa de manter viva a chama do movimento bolsonarista. Mas sua estratégia ultrapassou as fronteiras do Brasil. Em 2025, licenciou-se do cargo de deputado federal e mudou-se para os Estados Unidos, onde passou a atuar como uma espécie de lobista político. Nos Estados Unidos, Eduardo buscou apoio de setores conservadores ligados a Donald Trump e a outros atores da direita americana. Participou de reuniões em Washington, articulou encontros com parlamentares estrangeiros e passou a defender publicamente a ideia de que Jair Bolsonaro seria vítima de perseguição política no Brasil. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal e outros órgãos estariam conduzindo uma caçada judicial destinada a destruir sua família e eliminar qualquer possibilidade de retorno político do ex-presidente. Esse discurso ecoa com a narrativa internacional de líderes populistas que se apresentam como alvos de sistemas corruptos. Além da defesa retórica, Eduardo tem se empenhado em ações concretas. Trabalhou ativamente para pressionar o governo norte-americano a impor sanções contra autoridades brasileiras, especialmente ministros do Supremo, utilizando a justificativa de violações de direitos humanos e abuso de poder. Também reivindicou ter influenciado a decisão de Washington de elevar tarifas comerciais sobre produtos brasileiros, gesto interpretado por muitos como retaliação ao atual governo. Em paralelo, participou de eventos e conferências para consolidar a imagem de líder conservador global, ampliando sua visibilidade fora do Brasil. Essas movimentações, no entanto, não passaram despercebidas no Brasil. As ações de Eduardo geraram duras críticas, tanto de adversários quanto de instituições. Para muitos, sua atuação nos Estados Unidos equivale a um ataque direto à soberania nacional,
já que busca apoio externo contra decisões internas do Judiciário e contra autoridades legitimamente constituídas. O Supremo Tribunal Federal reagiu, bloqueando bens e contas bancárias de Eduardo, além de monitorar suas movimentações financeiras e políticas. Sua imagem, que já era marcada pela polarização, tornou-se ainda mais controversa. Enquanto isso, no campo político brasileiro, Eduardo permanece como figura central do bolsonarismo. Mesmo longe fisicamente, sua influência sobre a base conservadora segue intacta, alimentada pelas redes sociais e pela narrativa de perseguição. Para seus apoiadores, ele é um guerreiro que leva a luta do pai para o cenário internacional, buscando apoio contra aquilo que chamam de ditadura judicial no Brasil. Para seus críticos, é um exemplo de como o bolsonarismo ultrapassa todos os limites na tentativa de se perpetuar no poder, mesmo que isso signifique recorrer a pressões externas contra o próprio país. Essa é a encruzilhada que define a trajetória atual de Eduardo Bolsonaro. De um lado, o deputado recordista de votos, articulador internacional e herdeiro político de Jair. De outro, o lobista polêmico nos Estados Unidos, envolvido em estratégias que desafiam a legalidade e a ética política. Sua história é, em muitos aspectos, a história do bolsonarismo em si. Um movimento que combina popularidade interna com articulações globais, sustentado pela narrativa de perseguição e pela promessa de lutar contra um sistema que considera corrupto. Esta narrativa, dividida em 5 capítulos, explorará cada uma dessas dimensões. Desde sua infância e juventude até sua ascensão meteórica no Congresso. Desde sua aproximação com Donald Trump e Steve Bannon até a mudança para os Estados Unidos. Desde o papel de herdeiro político até os dilemas sobre seu futuro. O objetivo é oferecer um retrato completo, crítico e detalhado de quem é Eduardo Bolsonaro e qual impacto ele pode ter não apenas na política brasileira, mas também na relação do país com o cenário internacional. Ao final, restará a pergunta que atravessa toda essa trajetória. Eduardo Bolsonaro está construindo um legado político próprio, capaz de influenciar gerações, ou está apenas atuando como linha de frente na defesa desesperada de um projeto familiar em declínio? Essa será a reflexão central que acompanhará o leitor ao longo desta história. Eduardo Nantes Bolsonaro nasceu em 10 de julho de 1984, em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. Cresceu como o terceiro filho de Jair Messias Bolsonaro e Rogéria Nantes Braga, em uma família marcada por valores militares, disciplina rígida e forte presença da política desde os primeiros anos de sua vida. Diferente de muitas crianças brasileiras, sua infância esteve profundamente ligada à trajetória de um pai que já começava a ganhar notoriedade, primeiro como capitão do exército e depois, como político de discurso inflamado no Rio de Janeiro. O ambiente doméstico de Eduardo era singular. Seu pai, Jair Bolsonaro, não era apenas uma figura paterna. Era também um personagem polêmico, conhecido por declarações duras contra governos da época e pela defesa de pautas conservadoras em um país que vivia a redemocratização. Desde cedo, Eduardo e seus irmãos assistiam à forma como Jair enfrentava críticas, ataques e também conquistava seguidores fiéis. Esse ambiente moldou não apenas o caráter de Eduardo, mas também sua visão de mundo. Ele cresceu entendendo que política era, antes de tudo, uma arena de combate, onde discursos fortes e lealdade familiar eram indispensáveis. Durante a infância, Eduardo frequentou escolas tradicionais do Rio de Janeiro. Seus professores e colegas relatam que ele era um jovem reservado, mas atento, com grande interesse em debates e questões relacionadas à justiça e à autoridade. Gostava de esportes, herdando do pai a valorização da disciplina física e da vida regrada. Ao mesmo tempo, o peso do sobrenome Bolsonaro já era perceptível. Ainda adolescente, Eduardo convivia com a fama e a polêmica em torno do pai, que frequentemente estampava jornais por suas falas contra presidentes e políticas de esquerda. A juventude de Eduardo coincidiu com um período de intensas mudanças no Brasil. O país consolidava a democracia, convivia com escândalos de corrupção e experimentava o crescimento das discussões em torno de desigualdade, direitos sociais e reformas econômicas. Nesse contexto, Eduardo amadureceu suas convicções políticas, sempre influenciado pelo discurso firme do pai. Enquanto muitos jovens se envolviam em movimentos estudantis de esquerda,
Eduardo já demonstrava inclinação conservadora, identificando-se com pautas como segurança pública, valorização das forças armadas e críticas ao socialismo. Ao terminar o ensino médio, Eduardo ingressou no curso de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, uma das instituições mais prestigiadas do país. Na faculdade, aprofundou seu interesse por temas ligados à justiça, ao Estado e às liberdades individuais. Foi nesse período que começou a consolidar sua identidade política. Eduardo destacava-se por defender posições firmes em debates acadêmicos, frequentemente em minoria, já que o ambiente universitário era dominado por correntes progressistas. Para ele, a faculdade serviu como campo de treinamento intelectual, onde aprendeu a sustentar argumentos conservadores em meio a um ambiente adverso. Sua formação em direito, no entanto, não se limitou ao mundo teórico. Após se graduar, Eduardo ingressou na Polícia Federal como agente. Esse passo foi importante porque lhe deu experiência prática na área de segurança e contato direto com a realidade de investigações criminais. O trabalho na Polícia Federal reforçou ainda mais sua visão de mundo. Eduardo passou a enxergar o combate ao crime como prioridade absoluta, interpretando a criminalidade não apenas como problema social, mas como reflexo de fragilidade institucional. Essa experiência se tornaria um dos pilares de seu discurso político quando entrasse definitivamente para a vida pública. Durante sua juventude, Eduardo também teve contato crescente com o mundo internacional. Viajou aos Estados Unidos para cursos de aprimoramento e desenvolveu forte admiração pelo sistema político e pela cultura norte-americana. Essas viagens marcaram profundamente sua trajetória, criando laços que mais tarde seriam fundamentais para seu papel como articulador internacional do bolsonarismo. Eduardo se identificava com a direita conservadora dos Estados Unidos, especialmente com figuras como Donald Trump e seus aliados, cujos discursos sobre soberania nacional, combate ao globalismo e fortalecimento da família ecoavam em suas próprias convicções. Ao longo desse período de formação, Eduardo também amadureceu a percepção de que não seria apenas mais um dos filhos de Jair Bolsonaro. Ele começou a enxergar em si próprio o papel de herdeiro político, alguém capaz de dar continuidade ao legado do pai e de construir sua própria trajetória. Essa consciência não era apenas pessoal. Dentro da família, Eduardo sempre foi visto como o mais inclinado à política, aquele que melhor incorporava o estilo combativo e articulador que caracterizava Jair. Foi nesse contexto que Eduardo começou a participar ativamente de campanhas políticas do pai e de aliados. Ainda jovem, percorria ruas, distribuía panfletos e conversava com eleitores. Observava de perto os bastidores das eleições e aprendia sobre as engrenagens da política brasileira. O contato direto com a militância fortaleceu seu senso de identidade política e o convenceu de que seu futuro estava inevitavelmente ligado ao parlamento. A juventude de Eduardo, portanto, não foi apenas um período de estudo e formação, mas também de preparação para assumir papel central no cenário nacional. Ele cresceu em meio a debates políticos acalorados, vivenciou a rotina de uma família marcada pela polarização e se preparou intelectualmente e profissionalmente para atuar no espaço público. Sua formação como policial federal, aliada ao estudo do direito e às experiências internacionais, deu-lhe as ferramentas necessárias para moldar o perfil que mais tarde seria reconhecido por milhões de eleitores: o de um político conservador, combativo e articulador global. Mas é importante destacar que essa formação também o tornou figura profundamente controversa. Desde cedo, Eduardo aprendeu a lidar com críticas intensas e a transformar oposição em combustível para sua narrativa. Seu sobrenome abriu portas, mas também impôs barreiras. Muitos o viam como alguém que só conquistava espaço por ser filho de Jair Bolsonaro. Essa dualidade, entre o mérito próprio e o peso da herança familiar, seria um tema constante em sua trajetória, e continua a acompanhá-lo até os dias atuais. Esse primeiro capítulo mostra que a história de Eduardo Bolsonaro começa antes mesmo de sua entrada no Congresso. Ela se enraiza em uma infância marcada por disciplina militar, em uma juventude moldada pelo embate ideológico e em uma formação profissional que combinou direito, segurança pública e influência internacional. Nos capítulos seguintes, será possível ver como essas bases se transformaram em ascensão meteórica, recorde de votos e protagonismo político,
tanto no Brasil quanto no cenário internacional. A entrada definitiva de Eduardo Bolsonaro na política ocorreu em 2014, quando decidiu disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Até então, era conhecido principalmente como o filho de Jair Bolsonaro, mas sua campanha mostrou que ele estava disposto a construir um espaço próprio. Sem estrutura robusta e com recursos limitados, Eduardo apostou em uma estratégia focada no contato direto com eleitores, na presença em debates locais e, sobretudo, no uso das redes sociais, que começavam a se consolidar como ferramentas decisivas na política brasileira. Sua eleição naquele ano foi modesta em números, pouco mais de 82 mil votos, mas significativa no contexto. Ao conquistar uma cadeira na Câmara, Eduardo deu início a uma trajetória que se ampliaria de forma vertiginosa em apenas 4 anos. Seu mandato inicial foi marcado por atuação discreta em comissões e pela construção de sua base de apoio. Ele se alinhava ao discurso do pai, já conhecido por posições polêmicas, mas também começava a desenvolver suas próprias bandeiras, sempre ligadas ao conservadorismo, à defesa da família tradicional e ao combate ao comunismo, termo que usava de forma ampla para se referir a adversários políticos. O grande salto veio em 2018, ano em que Jair Bolsonaro se lançou como candidato à presidência da República. Eduardo surfou na onda bolsonarista, tornando-se um dos principais porta-vozes da campanha. Sua habilidade em comunicar mensagens curtas e impactantes pelas redes sociais foi decisiva. Em um cenário marcado pelo descrédito da política tradicional e pela ascensão do populismo digital, Eduardo soube usar plataformas como Twitter, Facebook e Instagram para mobilizar apoiadores e ampliar seu alcance. Ele passou a ser visto não apenas como o filho do presidenciável, mas como um influenciador político com voz própria. Os resultados das urnas em 2018 foram impressionantes. Eduardo conquistou mais de 1,8 milhão de votos em São Paulo, tornando-se o deputado federal mais votado da história do Brasil até então. Esse recorde consolidou sua imagem de fenômeno eleitoral e mostrou que ele havia se transformado em peça-chave do bolsonarismo. Sua vitória, somada ao sucesso do pai nas eleições presidenciais, colocou a família Bolsonaro no centro da política nacional como nunca antes. No Congresso, Eduardo assumiu papel de destaque como líder da bancada alinhada ao governo. Tornou-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, espaço estratégico que lhe permitiu intensificar seu perfil internacionalista. A partir daí, passou a investir em relações com líderes conservadores de outros países, especialmente dos Estados Unidos, onde se aproximou de figuras influentes como Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump. Essa rede de contatos reforçou a ideia de que Eduardo era não apenas um deputado federal, mas também um articulador global do movimento bolsonarista. Apesar da popularidade, sua trajetória também foi marcada por polêmicas. Em 2019, afirmou que, caso houvesse radicalização da esquerda no Brasil, uma resposta poderia ser um novo Inteligência Artificial 5, referência ao ato institucional mais repressivo da ditadura militar. A declaração gerou enorme repercussão negativa, sendo condenada por partidos, juristas e até aliados. Eduardo tentou relativizar suas palavras, mas o episódio consolidou sua imagem de político disposto a usar retórica agressiva, mesmo em temas sensíveis. Outro momento de destaque foi quando seu nome foi cogitado para assumir a embaixada brasileira em Washington, em 2019. Jair Bolsonaro chegou a anunciar a intenção de indicar o próprio filho para o cargo, sob a justificativa de que Eduardo falava inglês e mantinha boas relações com Donald Trump. A proposta gerou enorme controvérsia, com críticas de nepotismo e questionamentos sobre sua falta de experiência diplomática formal. Diante da pressão, Eduardo recuou da indicação, mas o episódio serviu para evidenciar seu papel de ponte entre o governo brasileiro e a direita americana. Durante o governo Bolsonaro, Eduardo consolidou sua base eleitoral ao adotar posições firmes em defesa da família, contra pautas progressistas e em apoio irrestrito ao pai. Sua atuação nas redes sociais continuou sendo fundamental. Ele se tornou um dos principais defensores da narrativa de que havia perseguição da imprensa contra Jair Bolsonaro e de que o sistema político e judiciário estavam conspirando para minar o governo.
Essa narrativa reforçou sua identidade como combatente contra o establishment e garantiu fidelidade de milhões de seguidores. No entanto, a ascensão meteórica também trouxe desafios. Eduardo passou a ser alvo de críticas por adotar discursos incendiários que aprofundavam a polarização política. Seus adversários o acusavam de difundir desinformação e de flertar com ideias autoritárias. Ele também foi alvo de investigações envolvendo o uso de redes sociais para espalhar fake news e atacar instituições democráticas. Esses processos ainda estão em andamento, mas já mancharam sua imagem diante de setores mais moderados da sociedade. Apesar disso, Eduardo nunca perdeu espaço dentro da base bolsonarista. Ao contrário, sua postura combativa o transformou em um dos líderes mais influentes do movimento, sendo constantemente citado como possível sucessor político do pai. Muitos de seus seguidores acreditam que ele será o responsável por dar continuidade ao projeto bolsonarista nas próximas décadas, especialmente se Jair Bolsonaro ficar inelegível em razão dos processos judiciais que enfrenta. A ascensão de Eduardo na política brasileira, portanto, não pode ser vista apenas como resultado de seu sobrenome. Embora o peso de ser filho de Jair Bolsonaro tenha sido determinante, sua capacidade de mobilizar eleitores, usar as redes sociais e articular relações internacionais o transformaram em figura autônoma dentro do movimento. Ele representa a fusão entre o bolsonarismo raiz, ligado ao pai, e o bolsonarismo digital, conectado a tendências globais de populismo de direita. Esse capítulo mostra como Eduardo passou de deputado novato em 2014 a fenômeno eleitoral em 2018 e, depois, a liderança política e internacional em poucos anos. Sua trajetória é marcada por vitórias expressivas, polêmicas e pela consolidação de sua imagem como herdeiro político da família Bolsonaro. Nos próximos capítulos, será possível entender como essa ascensão no Brasil serviu de base para sua atuação fora do país, especialmente nos Estados Unidos, onde hoje concentra seus esforços e onde tenta transformar o bolsonarismo em movimento global. A trajetória de Eduardo Bolsonaro não se limita às fronteiras do Brasil. Desde os primeiros anos de seu mandato parlamentar, ele demonstrou interesse em se posicionar como figura internacional, alguém capaz de conectar o bolsonarismo ao movimento conservador global que crescia em diversas partes do mundo. Se no início essa aproximação parecia apenas uma estratégia de comunicação, com o tempo se tornou parte central de sua identidade política. Eduardo assumiu o papel de embaixador informal do bolsonarismo, articulando alianças, participando de conferências internacionais e buscando legitimar o movimento de seu pai no cenário mundial. O primeiro passo significativo nessa direção ocorreu quando Eduardo começou a se aproximar de líderes conservadores nos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump em 2016 abriu uma oportunidade única para políticos de direita no Brasil, que passaram a enxergar no governo norte-americano um aliado estratégico. Eduardo percebeu rapidamente esse cenário e investiu na construção de pontes. Ele estreitou relações com congressistas republicanos, participou de eventos em Washington e fez da bandeira americana uma espécie de símbolo adicional de sua identidade política. Entre os contatos mais emblemáticos esteve Steve Bannon, estrategista-chefe da campanha de Trump e uma das figuras mais influentes do populismo de direita global. Eduardo apresentou-se publicamente como aliado de Bannon, participando de encontros e divulgando fotos nas redes sociais que reforçavam essa aliança. Em 2018, anunciou que faria parte do movimento internacional articulado por Bannon, chamado The Movement, voltado para unir líderes conservadores ao redor do mundo em uma frente contra o globalismo e a esquerda progressista. Embora o projeto tenha perdido força nos anos seguintes, o gesto simbolizou a inserção de Eduardo em uma rede internacional de direita. Essa aproximação rendeu frutos políticos no Brasil. Durante o governo Jair Bolsonaro, Eduardo foi considerado o principal elo da família com a Casa Branca. Em diversas ocasiões, acompanhou o pai em viagens oficiais aos Estados Unidos, participou de encontros com Trump e membros de sua administração e ajudou a consolidar a imagem de proximidade entre os dois governos. Esse papel ganhou tanta relevância que, em 2019, Jair Bolsonaro chegou a anunciar a intenção de indicar o próprio filho para o cargo de embaixador brasileiro em Washington. A ideia, embora não tenha se concretizado,
deixou claro que Eduardo era visto pelo pai como representante ideal do bolsonarismo no exterior. Críticos acusaram a família de nepotismo e questionaram a falta de experiência diplomática de Eduardo. O episódio gerou polêmica intensa e acabou sendo abandonado, mas reforçou a percepção de que ele já atuava, de forma prática, como embaixador informal do Brasil junto ao governo Trump. Eduardo também buscou expandir sua rede de contatos além dos Estados Unidos. Na Europa, aproximou-se de políticos conservadores em países como Hungria, Itália e Espanha, onde líderes de direita populista consolidavam espaço. Encontros com Matteo Salvini, Viktor Orbán e representantes do partido Vox mostraram que Eduardo tentava construir uma frente internacional de apoio mútuo. Essas relações foram exploradas em discursos e publicações nas redes, como forma de legitimar o bolsonarismo como parte de um movimento global contra o que chamavam de ameaça comunista e globalismo. Outro aspecto fundamental de sua atuação internacional foi o uso de conferências conservadoras como palcos de projeção. Eduardo participou de edições da CPAC, Conservative Political Action Conference, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, trazendo para o país um dos maiores eventos da direita mundial. A CPAC Brasil, organizada com forte envolvimento de Eduardo, reuniu lideranças conservadoras nacionais e estrangeiras, consolidando seu papel como articulador do bolsonarismo em escala internacional. Para seus apoiadores, esses eventos eram prova de que o movimento não estava isolado, mas fazia parte de uma onda global de transformação política. Contudo, a atuação internacional de Eduardo não foi isenta de críticas. Muitos analistas apontam que sua aproximação com figuras como Bannon e Salvini revelava uma estratégia de legitimação externa em detrimento de prioridades nacionais. Outros argumentavam que, ao buscar apoio em governos e partidos estrangeiros, Eduardo contribuía para aumentar a polarização dentro do Brasil, importando discursos e estratégias que nem sempre se ajustavam à realidade brasileira. Além disso, sua participação em movimentos internacionais alimentava suspeitas de que ele estaria mais interessado em fortalecer a imagem da família Bolsonaro no exterior do que em cumprir sua função legislativa no Congresso Nacional. Apesar das críticas, não há dúvida de que Eduardo soube ocupar um espaço que nenhum outro filho de Jair Bolsonaro conseguiu. Ele se tornou o rosto internacional do bolsonarismo, aquele que traduzia em inglês as narrativas usadas no Brasil, que se apresentava em conferências globais e que mantinha contatos com lideranças conservadoras de vários países. Sua atuação como articulador internacional deu ao movimento uma dimensão maior, ampliando sua ressonância além das fronteiras brasileiras. A relação com os Estados Unidos, em particular, foi decisiva para esse processo. Eduardo cultivou imagem de aliado fiel de Trump e de seus apoiadores, apresentando-se como representante legítimo da direita brasileira no cenário internacional. Essa relação se intensificou após a derrota de Trump em 2020, quando Eduardo passou a apoiar discursos sobre fraude eleitoral e perseguição política, alinhando-se às narrativas que circularam entre republicanos mais radicais. Ao adotar essas bandeiras, Eduardo reforçou a ideia de que o bolsonarismo e o trumpismo eram movimentos irmãos, unidos não apenas por afinidades ideológicas, mas também por estratégias comuns de comunicação e resistência. A atuação internacional de Eduardo também ganhou contornos mais práticos a partir de 2022, quando Jair Bolsonaro perdeu a reeleição e passou a enfrentar processos judiciais no Brasil. Eduardo intensificou sua presença nos Estados Unidos, participando de reuniões com membros do Partido Republicano e buscando apoio explícito de figuras próximas a Trump. Sua narrativa passou a girar em torno da ideia de que Jair era vítima de perseguição política, tese que ele tentava internacionalizar para conquistar simpatia fora do Brasil. Essa fase abriu caminho para a etapa atual de sua trajetória, em que Eduardo não apenas mantém contatos e discursos, mas atua ativamente como lobista político nos Estados Unidos. Instalado no país desde 2025, após licença do mandato, ele se dedica a pressionar o governo norte-americano a adotar medidas contra autoridades brasileiras, incluindo sanções e restrições comerciais. Em discursos e entrevistas, Eduardo insiste que o Brasil vive sob uma ditadura judicial e que é necessário mobilizar a comunidade internacional para pressionar o judiciário brasileiro. Essa estratégia é vista por críticos como perigosa,
pois implica em buscar interferência estrangeira em questões internas do Brasil. Mas, para Eduardo e seus apoiadores, ela é necessária para denunciar abusos e garantir que o bolsonarismo continue vivo, mesmo diante da pressão das instituições brasileiras. Seu papel de articulador internacional, portanto, não é apenas retórico. Tornou-se ação concreta, com consequências para a política externa e para a imagem do Brasil no mundo. Este capítulo mostra como Eduardo Bolsonaro construiu, passo a passo, sua identidade de articulador internacional. Desde a aproximação inicial com Trump e Bannon até a atuação atual nos Estados Unidos, sua trajetória é marcada pela tentativa de transformar o bolsonarismo em parte de um movimento global conservador. Essa vocação internacionalista é, ao mesmo tempo, um de seus maiores trunfos e um de seus maiores desafios. Nos próximos capítulos, veremos como essa atuação se intensificou com sua mudança para os Estados Unidos e quais foram as repercussões de suas ações para o futuro da política brasileira. A decisão de Eduardo Bolsonaro de se licenciar do mandato de deputado federal no Brasil para viver nos Estados Unidos marcou um dos capítulos mais polêmicos e emblemáticos de sua trajetória. Diferente de outros momentos de sua carreira, em que buscava apenas contatos internacionais ou participava de eventos pontuais, essa mudança representou um mergulho definitivo em sua estratégia de internacionalização do bolsonarismo. Eduardo não estava apenas visitando Washington ou participando de conferências. Ele estava se estabelecendo nos Estados Unidos para atuar como verdadeiro lobista político e articulador externo em defesa de seu pai e de seu grupo. O contexto dessa mudança é fundamental. Após a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro em 2022 e os desdobramentos dos atos de 8 de janeiro de 2023, o cerco judicial contra o ex-presidente e seus aliados se intensificou. Diversos processos no Supremo Tribunal Federal avançaram. Investigações se multiplicaram e figuras próximas ao bolsonarismo foram presas ou condenadas. Jair Bolsonaro passou a enfrentar acusações graves, incluindo envolvimento em tentativas de deslegitimar o processo eleitoral. Nesse cenário, Eduardo assumiu para si a missão de defender o pai não apenas no Brasil, mas também no exterior. Sua ida aos Estados Unidos, em 2025, coincidiu com a retomada do poder por Donald Trump, que retornava à presidência após vencer as eleições de 2024. Esse contexto foi crucial, pois ofereceu a Eduardo um ambiente político receptivo. Trump e Bolsonaro sempre foram apresentados como líderes semelhantes, unidos por narrativas populistas e conservadoras. Eduardo aproveitou esse vínculo para se aproximar ainda mais da administração norte-americana e de figuras de destaque no Partido Republicano. Nos Estados Unidos, Eduardo passou a desempenhar papel ativo como lobista político. Reuniu-se com congressistas, assessores da Casa Branca e representantes de organizações conservadoras. Seu discurso central era de que o Brasil vivia sob um regime de perseguição judicial, em que Jair Bolsonaro e seus aliados estavam sendo injustamente criminalizados por decisões arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. Eduardo argumentava que se tratava de uma tentativa de destruir a direita brasileira e de impedir o retorno político de seu pai. Um dos principais objetivos de Eduardo foi articular a imposição de sanções internacionais contra autoridades brasileiras. Ele defendia que ministros do Supremo e procuradores envolvidos em investigações deveriam ser incluídos em listas de sanções, como a Lei Magnitsky, que permite aos Estados Unidos punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Essa estratégia, no entanto, gerou forte reação no Brasil. Críticos argumentavam que pedir sanções contra autoridades nacionais equivalia a atentar contra a soberania do país. Mesmo assim, Eduardo insistia que apenas a pressão internacional poderia conter os abusos que ele atribuía ao judiciário. Outro movimento de Eduardo nos Estados Unidos foi reivindicar papel na decisão da administração Trump de elevar tarifas comerciais contra produtos brasileiros. Segundo ele, essa medida era consequência de suas articulações e serviria como forma de pressionar o governo brasileiro. Essa postura foi duramente criticada, pois implicava em prejudicar a economia nacional em nome de disputas políticas internas. Para seus adversários, tratava-se de prova de que Eduardo colocava os interesses da família acima dos do país. Para seus apoiadores,
era estratégia legítima para desestabilizar um governo considerado inimigo do bolsonarismo. Além das articulações políticas, Eduardo investiu na construção de imagem internacional. Participou de conferências conservadoras, palestras e entrevistas, nas quais reforçava a narrativa de perseguição política no Brasil. Em suas falas, comparava Jair Bolsonaro a líderes como Trump e destacava que ambos eram vítimas de sistemas corruptos que buscavam barrar o avanço da direita. Essa retórica encontrava eco em setores conservadores americanos, especialmente aqueles ligados à base trumpista. No entanto, sua atuação não ficou sem consequências no Brasil. O Supremo Tribunal Federal reagiu com medidas duras. Alexandre de Moraes, ministro responsável por processos envolvendo o bolsonarismo, determinou bloqueio de bens e contas bancárias de Eduardo, incluindo o congelamento de sua chave Pix, para dificultar o financiamento de suas atividades internacionais. Além disso, surgiram debates sobre a legalidade de sua licença do mandato e sobre se suas ações configuravam violação de deveres parlamentares. A permanência nos Estados Unidos também levantou especulações sobre o futuro de Eduardo. Alguns acreditam que ele busca asilo político ou formas de se manter fora do alcance da justiça brasileira, caso os processos contra ele avancem. Outros defendem que sua estratégia é temporária, destinada a fortalecer a imagem internacional do bolsonarismo até que seja possível retornar ao Brasil em condições mais favoráveis. Seja como for, sua escolha de atuar de fora do país reforça a percepção de que Eduardo vê a luta política como transnacional, não limitada às fronteiras brasileiras. Do ponto de vista simbólico, sua presença nos Estados Unidos é ambivalente. Para a base bolsonarista, Eduardo é visto como guerreiro que leva a luta da família ao cenário internacional, denunciando abusos e conquistando aliados poderosos. Para críticos, é exemplo de traição aos interesses nacionais, alguém disposto a prejudicar o Brasil em nome da autopreservação familiar. Essa divisão reflete o próprio dilema do bolsonarismo. Movimento capaz de mobilizar massas, mas também de gerar repulsa e questionamentos éticos profundos. As ações de Eduardo nos Estados Unidos também têm impacto direto na relação entre Brasil e Estados Unidos. Ao pressionar por sanções e tarifas, ele interfere em questões sensíveis da política externa. Isso cria constrangimentos diplomáticos, já que o governo brasileiro precisa lidar com as consequências de medidas articuladas por um de seus próprios parlamentares. Ao mesmo tempo, Eduardo tenta transformar o bolsonarismo em marca global, capaz de influenciar debates em Washington e em outras capitais. O exílio político de Eduardo, portanto, não é apenas uma fuga, mas uma estratégia. Ele busca consolidar sua posição como líder internacional da direita brasileira, mesmo que isso signifique enfrentar críticas, bloqueios e acusações. Sua atuação atual nos Estados Unidos é resultado de tudo o que construiu até aqui. Da infância sob disciplina militar à ascensão meteórica no Congresso, passando pela articulação com Trump e Bannon. Agora, ele vive fase em que se coloca como o último bastião de defesa do pai e do bolsonarismo em território estrangeiro. Esse capítulo mostra que Eduardo Bolsonaro, longe de se afastar da política, apenas mudou de cenário. Nos Estados Unidos, ele tenta transformar em ações concretas a narrativa de perseguição que acompanha sua família no Brasil. Se terá sucesso ou não, é algo que o futuro dirá. Mas, sem dúvida, sua presença no exterior já deixou marcas na política brasileira e nas relações internacionais. Nos próximos capítulos, veremos quais caminhos se abrem para Eduardo a partir dessa escolha. Se conseguirá se consolidar como herdeiro político globalizado ou se ficará marcado como figura que buscou fora do país a proteção que não encontrou em sua própria terra. O futuro político de Eduardo Bolsonaro é uma questão aberta, envolta em incertezas e marcada pela polarização que acompanha sua trajetória. Mais do que qualquer outro herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo carrega o peso de sustentar e projetar o movimento bolsonarista em um cenário de crise e de constantes embates institucionais. Sua atual permanência nos Estados Unidos, longe de representar afastamento, é parte de um cálculo político maior, cujo desfecho poderá definir não apenas sua carreira, mas também os rumos da própria direita brasileira. Um dos cenários possíveis para Eduardo é o de consolidar-se como herdeiro político natural de Jair Bolsonaro.
Dentro da família, sempre foi visto como o mais articulado, o mais ativo no campo internacional e o mais preparado para ocupar espaços de liderança. Seus recordes de votação, sua rede de contatos globais e sua capacidade de mobilizar narrativas o colocam como figura central para a continuidade do bolsonarismo. Caso Jair Bolsonaro seja definitivamente afastado da cena política, Eduardo pode se tornar a principal referência do movimento, disputando eleições presidenciais futuras ou articulando a base bolsonarista em alianças estratégicas. Mas esse caminho enfrenta obstáculos. O primeiro é jurídico. Eduardo, assim como outros membros da família, está sob investigação no Brasil. Processos que envolvem disseminação de desinformação, ataques a instituições democráticas e possível envolvimento em esquemas de financiamento político podem resultar em condenações ou restrições de direitos políticos. Caso seja condenado, sua elegibilidade estará em risco, o que comprometeria sua capacidade de disputar cargos relevantes. Esse fator coloca em xeque a narrativa de herdeiro natural, já que sua liderança pode ser barrada não pelo eleitorado, mas pelo sistema judiciário. Outro obstáculo é a percepção pública. Eduardo é idolatrado pela base bolsonarista, mas rejeitado por grande parte da população. Pesquisas de opinião revelam índices de rejeição elevados, reflexo de seu estilo combativo e de suas polêmicas declarações. Essa rejeição pode limitar suas chances em disputas majoritárias, como a presidência da República, em que é necessário conquistar votos além da base fiel. Nesse cenário, Eduardo pode se consolidar como líder de nicho, mas terá dificuldade em ampliar seu alcance para além do círculo bolsonarista. Há também o risco de que sua permanência nos Estados Unidos seja interpretada como fuga. Para críticos, Eduardo deixou o Brasil não apenas para articular apoio internacional, mas para se proteger de eventuais medidas judiciais. Essa percepção pode enfraquecer sua imagem de líder combativo e transformá-lo em símbolo de contradição. Alguém que prega patriotismo, mas que se refugia em outro país para escapar das consequências legais. Tal narrativa pode ser explorada por adversários políticos e comprometer sua legitimidade como líder nacional. Apesar desses riscos, Eduardo aposta na construção de uma liderança transnacional. Sua presença nos Estados Unidos não é apenas circunstancial, mas estratégica. Ele busca consolidar o bolsonarismo como parte de um movimento global conservador, alinhado a Trump e a outros líderes de direita. Caso consiga manter essa rede de alianças, Eduardo poderá se posicionar como referência internacional, algo que nenhum outro político brasileiro conservador alcançou. Esse diferencial pode ser usado como trunfo em futuras disputas eleitorais, reforçando a ideia de que ele é capaz de dar ao Brasil projeção no cenário global. Outro cenário possível é o de Eduardo atuar como figura de bastidor, mantendo influência sem necessariamente disputar cargos de destaque. Ele poderia concentrar-se em articular alianças, financiar campanhas e mobilizar redes sociais, funcionando como mentor e estrategista do bolsonarismo. Essa função seria especialmente útil caso sua elegibilidade fosse comprometida. Eduardo já demonstrou habilidade nesse campo, participando da organização de conferências como a CPAC Brasil e mantendo canais de comunicação diretos com bases conservadoras. Sua força como articulador poderia sustentar o movimento mesmo sem candidatura própria. O futuro de Eduardo também dependerá do destino do próprio bolsonarismo. Se o movimento conseguir se renovar, adaptando-se às novas demandas da sociedade, Eduardo poderá colher os frutos como líder natural. Mas se o bolsonarismo entrar em declínio, associado a derrotas eleitorais sucessivas e ao desgaste da imagem de Jair Bolsonaro, Eduardo corre o risco de herdar um legado em ruínas. Nesse caso, sua carreira poderia ser reduzida à memória de um movimento que perdeu força, sem conseguir reinventar-se. Do ponto de vista internacional, a estratégia de Eduardo pode ter consequências diplomáticas significativas. Ao pressionar os Estados Unidos a adotar sanções contra autoridades brasileiras e ao reivindicar papel em decisões comerciais que prejudicam o Brasil, ele corre o risco de desgastar ainda mais a imagem do país no exterior. Governos futuros podem enfrentar dificuldades para reconstruir a confiança internacional, já que Eduardo ajuda a projetar imagem de instabilidade política e de divisão interna.
Essa consequência pode ser usada por adversários como prova de que sua atuação é nociva ao interesse nacional. No entanto, é inegável que Eduardo possui qualidades políticas que o diferenciam de outros parlamentares. Sua capacidade de mobilizar narrativas simples e eficazes, sua habilidade no uso das redes sociais e sua inserção em redes internacionais fazem dele figura singular. Essas qualidades podem garantir sua sobrevivência política, mesmo em cenários adversos. Se conseguir transformar sua rejeição em combustível para fortalecer a base fiel, pode continuar sendo ator relevante, ainda que polarizador. No campo familiar, Eduardo também desempenha papel central. Entre os filhos de Jair Bolsonaro, é visto como o mais preparado para suceder o pai politicamente. Flávio, senador, concentra-se mais na articulação interna. Carlos, vereador, atua no campo digital. Renan, o mais jovem, não tem grande protagonismo. Eduardo, portanto, é aquele que reúne atributos de liderança nacional e internacional. Essa posição reforça sua condição de herdeiro natural, mas também aumenta a pressão sobre seus ombros. Se falhar, o movimento pode perder sua principal linha de sucessão. Em termos simbólicos, o futuro de Eduardo se resume a um dilema. Ele pode se consolidar como líder internacional de uma direita brasileira globalizada, capaz de articular apoios externos e manter o bolsonarismo vivo além das fronteiras. Ou pode ser lembrado como político que recorreu ao exterior para proteger a si e a sua família, em detrimento dos interesses nacionais. Esse dilema moldará sua imagem histórica, definindo se será visto como visionário ou como traidor. As consequências de sua trajetória vão além da política eleitoral. Eduardo ajuda a redefinir o papel do parlamentar brasileiro em um mundo cada vez mais interconectado. Sua atuação mostra que, para determinados movimentos, a política não se limita a fronteiras nacionais. É parte de um tabuleiro global, onde alianças externas podem influenciar diretamente a dinâmica interna. Esse novo paradigma pode inspirar outros políticos, mas também pode ser criticado como risco para a soberania nacional. Ao olhar para o futuro, 3 cenários principais se desenham para Eduardo Bolsonaro. No primeiro, ele retorna ao Brasil fortalecido, consolidando-se como herdeiro político do pai e disputando eleições majoritárias. No segundo, torna-se figura de bastidor, articulador e mentor, mantendo influência sem ocupar cargos de destaque. No terceiro, permanece nos Estados Unidos ou em outro país, transformando-se em líder exilado, com atuação mais simbólica do que prática. Qual desses caminhos prevalecerá dependerá de fatores externos, decisões judiciais, conjuntura política, apoio internacional e de sua própria capacidade de se adaptar. O futuro político de Eduardo Bolsonaro, portanto, não é apenas a história de um deputado federal ou de um filho de presidente. É também a história de um movimento que luta por sobrevivência, que busca espaço em um cenário globalizado e que enfrenta a resistência de instituições nacionais. Eduardo é, ao mesmo tempo, protagonista e símbolo desse processo. Suas escolhas moldarão não apenas sua própria carreira, mas também o destino de um dos fenômenos políticos mais marcantes da história recente do Brasil. A trajetória de Eduardo Bolsonaro, contada ao longo desta narrativa, mostra um personagem que ultrapassa os limites da política tradicional. Filho de Jair Bolsonaro, cresceu à sombra de um pai polêmico, imerso desde cedo em ambiente de disciplina militar e debates ideológicos acalorados. Formou-se em direito, atuou como policial federal e entrou para o Congresso como deputado relativamente desconhecido em 2014. Em poucos anos, transformou-se em fenômeno eleitoral, alcançando recordes históricos de votos e consolidando-se como peça central do bolsonarismo. Essa ascensão, no entanto, não pode ser dissociada da herança familiar. Eduardo é fruto de um projeto político que se confunde com a própria biografia da família Bolsonaro. Sua força eleitoral deriva tanto de sua habilidade em mobilizar discursos conservadores quanto do peso do sobrenome que carrega. É herdeiro de um movimento que combina nacionalismo, retórica contra a esquerda e forte presença digital, elementos que moldaram o cenário político brasileiro desde 2018. O diferencial de Eduardo em relação aos irmãos e a outros aliados sempre foi sua vocação internacional.
Ao se aproximar de figuras como Steve Bannon e Donald Trump, ele transformou o bolsonarismo em parte de um movimento global conservador. Atuou como embaixador informal do pai, buscou legitimidade fora do país e investiu na narrativa de que a luta da direita brasileira é também a luta de outras direitas ao redor do mundo. Essa dimensão transnacional é talvez o traço mais marcante de sua carreira, capaz de diferenciá-lo de outros políticos conservadores no Brasil. Mas esse mesmo traço é também a fonte de suas maiores controvérsias. Ao se estabelecer nos Estados Unidos e articular sanções contra autoridades brasileiras, Eduardo passou a ser acusado de atentar contra a soberania nacional. Sua reivindicação de influência sobre tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil gerou ainda mais críticas, já que significaria prejudicar a economia nacional em nome de disputas políticas internas. Para muitos, ele se transformou em exemplo de contradição. Um patriota autoproclamado que atua contra interesses de seu próprio país. Esse dilema reflete a ambiguidade central de Eduardo Bolsonaro. Para seus apoiadores, ele é guerreiro incansável, capaz de enfrentar adversários dentro e fora do Brasil, disposto a sacrificar tudo pela defesa da família e do movimento. Para seus críticos, é político oportunista, que se aproveita do sobrenome e não hesita em colocar interesses pessoais acima da nação. Essa polarização define sua imagem pública e moldará sua memória histórica. O futuro de Eduardo dependerá de fatores múltiplos. Se Jair Bolsonaro permanecer inelegível, ele poderá assumir papel de herdeiro político natural, disputando eleições presidenciais e tentando manter viva a chama do bolsonarismo. Se, no entanto, processos judiciais avançarem contra ele próprio, sua trajetória poderá ser interrompida por decisões legais. Nesse caso, restaria a Eduardo o papel de articulador de bastidor, estrategista e líder simbólico, sem protagonismo direto nas urnas. Há ainda o cenário de Eduardo consolidar-se como figura exilada, mantendo atuação mais internacional do que nacional. Sua presença nos Estados Unidos pode ser temporária, mas também pode se tornar permanente, caso encontre barreiras jurídicas no Brasil. Nesse contexto, Eduardo se transformaria em líder de diáspora política, alguém que atua de fora, mas influencia de dentro, alimentando narrativas e mobilizando bases. Independentemente do caminho, é inegável que Eduardo Bolsonaro já deixou marca profunda na política brasileira. Sua ascensão meteórica, sua capacidade de mobilizar discursos digitais e sua rede internacional o colocam entre os políticos mais influentes de sua geração. Ao mesmo tempo, suas polêmicas, rejeição popular e controvérsias judiciais o tornam figura polarizadora, admirada por uns e repudiada por outros. Em última instância, a história de Eduardo Bolsonaro é também a história do bolsonarismo. Movimento que nasceu como contestação ao sistema, ganhou força nas urnas, enfrentou resistência das instituições e buscou apoio fora das fronteiras. Eduardo é herdeiro e protagonista desse processo. Sua vida mistura elementos de herança familiar, ambição pessoal e estratégia global. O encerramento desta narrativa deixa em aberto uma questão central. Eduardo Bolsonaro será lembrado como líder capaz de renovar e projetar o bolsonarismo no futuro, ou como símbolo de um movimento que tentou sobreviver às custas de alianças externas e de confrontos internos? Essa resposta caberá à história, aos eleitores e às instituições que moldarão os próximos capítulos da política brasileira. Por ora, Eduardo permanece na encruzilhada entre herança e futuro. Entre ser herdeiro de um legado e construtor de uma nova etapa. Entre patriotismo proclamado e críticas de antipatriotismo. Entre figura nacional e articulador internacional. Sua trajetória, com todas as ambiguidades, já é parte indissociável do Brasil contemporâneo. E seu destino, gostem ou não seus críticos e apoiadores, continuará a influenciar os rumos da democracia brasileira nos anos que virão.